Bom dia, boa tarde, boa noite, graças e paz, galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra. Esse é o Papeando a Palavra de número 4. E hoje nós temos a presença ilustre dessa minha amiga, que se chama Rebeca Araújo, levita do Senhor, né? A gente vai entrar, vou dar uma zoada nela depois sobre esse termo levita, músico na casa do Senhor, né? Hoje congrega na igreja, no projeto Vida Nova, não é isso? É que eu Igreja Cara sempre de Leão. a igreja que tem a cara de leão, aqui em Nilópolis. A gente se conheceu no Seminário Teológico Nazareno, aqui em Nilópolis, e ali criamos uma amizade que eu acredito que é assim para a vida, né, em termos de reino, em termos de ministério. E você vai trocar uma ideia hoje, né? Eu estava explicando para ela antes, é uma ideia como a gente sempre trocou, nada demais, não tem mistério nenhum, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. E você que é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, curte os outros vídeos e vamos com tudo, galera. Rebequinha, conta um pouquinho de você aí. Como é que foi, vamos lá, a tua experiência de conversão, né, gente? Eu sei que você nasceu num lar cristão, Sim. né? Mas isso não significa nada. É, Mas teve um momento nada. específico que você conheceu o Cristo verdadeiramente. Conta pra gente aí como é que foi esse negócio. Olá, vocês que estão entrando aqui nesse vídeo, sejam bem-vindos. Então, a minha experiência de conversão, ela aconteceu gradativamente. Não teve um momento assim que eu diga para você, Rafael, nesse momento eu conheci Jesus. Como você bem disse, eu nasci no lar cristão, sou filha de pastores, convivi num ambiente, né, da igreja desde pequena, sempre estive envolvida com ministérios e em determinado momento eu vi que eu não conhecia Jesus, que a minha vida estava vazia, né? Eu senti vontade de experimentar coisas do mundo, coisas terrenas, coisas da vida. E Deus me permitiu ter uma decepção, e a partir dessa decepção que eu tive, eu vi que eu estava vazia de Deus, eu queria conhecer Ele. E algumas situações foram acontecendo e me revelando principalmente Ele na palavra. Né? Eu comecei a ver Jesus e perceber Jesus dentro do meu quarto, me dando paz. Eu estava muito amargurada, foi numa época que eu estava bem doente, somatizando, né, coisas do meu interior, no meu corpo, doenças que estavam dando no meu corpo por causa de coisas da minha alma. E aí eu percebi que realmente eu precisava liberar meus fardos, né, pesados, e conseguir o alívio que só Deus podia me dar. E mais do que o alívio e a paz dele, o amor dele, o preenchimento que a presença dele dá. E a partir desse momento eu fui buscando Jesus no meu quarto. Isso não foi através de ninguém, assim, especificamente, foi algo meu de Deus nas madrugadas, em que para dormir eu não sentia facilidade e eu buscava formas. Cheguei a colocar devocionais do YouTube para ouvir antes de dormir. Aí depois eu comecei a ter as minhas experiências com a palavra. Depois eu comecei a perceber o Espírito Santo com mais liberdade através da minha adoração, como ele me libertava. Assim como o Davi libertava os demônios de Saul, né, através só do dedilhar, eu sentia muito isso no meu quarto, né? Davi veio das malhadas, né? Então, eu, na minha malhada ali no meu quarto, Deus começou a trabalhar no meu interior, através da minha adoração. Entendi. Então, a minha experiência não foi assim pontual, mas foi gradual. E eu venho conhecendo Jesus, claro que assim, eu posso determinar uma época específica para isso ter acontecido, logo no ano de 2014. E isso foi assim, gradualmente, no ano de 2015 também. Acho que foi bem gradual e foi bem especial. Eu conheci o agir do Espírito Santo, quem é Deus, quem é Jesus, e nesse momento. Entendeu? Entendi. Bom, maneira de tu estar contando isso é que eu me recordo que eu peguei, acho que o começo, já uma parte
desse processo, né? E assim, você começando nesse processo com Deus, e eu ainda completamente perdido, sem saber do que eu era, sem saber o que eu estava fazendo. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Tem gente que fala que não, você falar isso é errado, porque eu tenho 7 anos de igreja, mas eu acredito, eu tenho bem firme no meu coração que no máximo, estourando, 3 anos de convertido só. Eu comecei a fazer o seminário, ainda não tinha ainda a questão da conversão ainda na minha mente. Eu estava na igreja, o cara que para as pessoas pelo fato de ser muito curioso, você vai ser pastor, você vai ser um monte de coisa. Então vai para o seminário, vai estudar, e eu naquela coisa de, eu vou para o seminário para estudar, eu sou melhor do que todo mundo, porque já cheguei no seminário, já li não sei quantos livros, né? Você pegou essa fase, né, muito doida, achando que era melhor até que muitos professores e tudo mais. Só que o tempo foi passando e quando eu tive a noção realmente que convergir, né, a mudança de direção, né, eu me comparo muito a um fariseu, né, muito bom de letra, porém de prática uma M, né, uma porcaria. No YouTube acho que não pode falar esse negócio, a gente vai se A ajustando. palavra fala sobre esterco, né? Por que não falar, né? É, Esterco. verdade. Era uma merda mesmo, isso aí é o que acontece. Ai, ai. Então, é um negócio muito complicado, né? O processo ela é uma coisa bem doida que as pessoas não conseguem entender. Cada um tem o seu processo com Deus. E eu lembro que a gente sempre conversou muito sobre isso, né? De processo. E, pô, eu já vi crises suas de identidade. Você já viu crises minhas de identidade? Eu acho que as minhas eram bem piores, porque não tinha muita orientação e tudo mais. De pirar, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, será que eu sou cristão e tudo mais. E o processo é um negócio muito doido. E assim, eu vejo que você coloca bastante nas suas redes sociais, até lá na sua página lá, Senhorita Preciosa, não é isso? Isso. Falando bastante sobre processo. Processo difícil, processo é complicado, cada um tem o seu processo. E qual é o processo que você está passando agora? Então, nas últimas semanas, Deus falou comigo sobre que eu preciso respeitar e conhecer o meu processo, né? Porque às vezes a gente tem umas ansiedades ministeriais e aquela necessidade de ver o fruto aparecendo, né? Uhum. Eu estou num processo bem violento, vamos dizer assim. Deus me mudou de lugar porque Ele queria mudar quem eu sou, né? Assim como Ele fez com Abraão, ele saiu da terra do pai dele, que era uma terra de muita idolatria, e ele levou para outra terra para tratar o coração de Abraão, né? Em diversas situações. Eu no caso assim, nessa pandemia, ela foi um presente para mim e contribuiu muito para o meu processo. Por quê? Eu acho que a nossa caminhada cristã, assim, às vezes a gente perde no autoconhecimento. E a pandemia, ela mostrou quem eu sou por dentro, em vários aspectos, coisas que eu não percebia, não conhecia. É bem aquela palavra que Davi fala: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E Deus viu que tinha alguns caminhos maus no meu coração, que é desesperadamente corrupto, e Ele me levou a conhecer algumas partes, né? E a questão de orfandade, questão de como eu lido com algumas situações, questões ministeriais, e eu tive algumas ansiedades e isso me fez conhecer muito Jesus e conhecer muito a mim mesma. E o processo que eu estou passando é muito esse, de conhecer meu pai, de ter a minha identidade definida nele. O Senhorita Preciosa, ele veio como um presente de Deus para mim, foi uma palavra que Deus me deu, que eu sou preciosa, que o meu valor não está ligado às situações ruins que aconteceram comigo e nem à opinião das pessoas sobre mim,
Eu tive algumas situações traumáticas nos últimos anos, isso interferiu muito na forma como eu me via, né? Entendi. Eu acreditava que eu era alguma coisa porque eu tinha determinada coisa ou porque determinada pessoa falava para mim quem eu era. Eu não me conhecia em Deus. Eu não tinha me apossado da identidade que Ele me deu em Cristo, né? E até como pessoa também. Comecei a desacreditar em alguns aspectos. E ficou complicado. A pandemia e esse ano de 2020, assim, eu louvo a Deus, porque o conhecimento que Deus me deu dele e de mim mesmo foi algo assim muito rico. E o meu processo tem sido esse: definir a minha identidade em Deus, quem eu sou em Deus. Eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho, eu não sou os dons que eu recebi. E vai muito além do que eu faço na igreja ou o que eu já fiz na vida, né? E o Senhor da Entendi. Preciosa, ele veio porque Deus falou para mim: você é preciosa, você é uma pedra viva que eu quero usar nesse tempo. E da mesma forma que você está tendo problemas com a autoestima, com a forma que você se vê, outras meninas precisam ouvir sobre isso. E assim, estudos que eu faço para mim, devocionais que Deus fala comigo, é o que eu coloco no Senhorita Preciosa, nada mais do que isso. A partir do que Deus faz no meu interior, eu posto lá sobre valor, identidade e propósito, sobre aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos. Pô, isso é maneiro pra caramba, cara. Que assim, uma coisa que o tempo vem me mostrando é que as nossas experiências não são exclusivas nossas, de certa forma. Tem pessoas que estão passando por experiências iguais e a gente não sabe. E assim, eu vejo bastante gente, ainda mais agora nesse período, não de pós-pandemia, que a gente ainda está vivendo ainda, né? Com o risco de até de uma segunda onda, uma coisa bem complicada, que mais para frente eu vou voltar nesse assunto até, faz parte daquilo que a gente vai conversar. E Sim, assim, eu vi muita gente que entrou em parafuso justamente por não saber qual é a sua identidade em Cristo. De resumir a sua vida àquilo que ela faz na igreja, de resumir a sua vida ao cargo que ela tem, de resumir a sua vida com a influência que ela exerce no meio do povo. Eu me peguei em um momento, logo no começo, nessa situação. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, cara, o que eu sou? Mais uma vez me fazendo essa pergunta, e eu acreditava que já tinha ouvido a resposta, ou realmente já ouvi, só que eu, de filho teimoso, ignorei, né? Dá uma de surdo e acha que é dono da sua própria vida, né? A ideia do autogoverno. De acreditar, de me questionar de, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, a igreja não está podendo funcionar, e agora? O que funciona? Internet? Eu nunca fui a favor desse negócio de live, de pregação gravada na internet. Só que eu me vi numa situação que eu fui obrigado a fazer. E eu fiquei assim, caraca, pô, não, não. E eu lutei muito, cara. Eu falava, ó, sábado era todo dia da live da JMI, lá da juventude da igreja. E eu ficava, pô, não vou. Pô, quando eu fiz a primeira, opa, o negócio funciona. Fiz a segunda, gostei. Fiz a terceira. Aí um amigo me mandou mensagem, ele, cara, faz um canal pra tu no YouTube, faz uma página pra você. Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, fazer canal no YouTube, tá maluco? Sei muito mal pegar o fundo branco, jogar um textozinho no Word e enviar, não sei fazer nada. Aí ele virou para mim, ele, cara, por que tu não pensa alguma coisa sobre teologia, né, no nome? Aí, já que tu se amarra em livros, tu gosta bastante de ler, tu é muito curioso, tu é interessado nos assuntos relacionados à teologia, né? Eu falei, pô, mas sei lá, nome de teologia tem um monte por aí. Eu vou falar o quê? Eu, um jovem teólogo? Aí ele falou, pô, tá aí o nome. Aí eu fiquei, caraca, é verdade, né? Aí fui, até minha namorada me ajudou nesse processo de criação do nome, a logo que tá ali, né? Ela que fez, que ela, pô, tá me apoiando pra caramba nessa situação. é Porque, querendo ou importante. não, toda situação que a gente começa, a gente precisa ter pessoas de verdade do nosso lado para É apoiar, verdade. para falar quando tá bom e para falar quando tá ruim também, né? Porque se for só para falar o que tá bom, logo de começo a gente erra muito. Então, tenho muito pé atrás com essas situações. E eu acho que
toda essa questão, ela é bem importante, que a gente vai aprendendo a lidar com o que Deus tem para nós. No nosso tempo, a internet é uma realidade. Não tem como a gente fugir mais. É claro, a gente não pode substituir o ministério presencial para o ministério online. Mas a internet, no nosso tempo, ela é uma oportunidade, né? É uma realidade, melhor dizendo. E a gente alcançar muita gente, cara, e muito rápido. Eu fico de bobeira. Quanto que essa ferramenta ela consegue alcançar gente pra caramba, tipo, em meia hora, 500, 600, 800, 1000 pessoas. Eu fico olhando assim, eu fico, rapaz, é uma parada muito doida. E eu comecei a descobrir em Deus o que Ele quer para mim. Claro, não o ministério de internet, não o ministério de Facebook, o ministério de Instagram. Mas eu estou descobrindo, na verdade, com o passar dos dias, o que eu sou. E eu fiz uma retrospectiva, e isso é muito interessante. Não sei se você já teve essa curiosidade de parar um dia para pensar de tudo que você fez até hoje, em termo igreja, né? Cantando na igreja, né? Que você é compositora, você é cantora e tudo mais. Toda a sua performance, vamos chamar assim, cantando. E eu peguei, cara, desde a primeira vez que eu preguei, eu comecei a lembrar todas as aulas. Eu era muito outras pessoas. Eu era muito Hernandes Dias Lopes, eu era muito Augusto Nicodemos, eu era muito Elcio de Assis, eu era muito o cara quadradinho, né, dentro daquela caixinha, daquela forma bonitinha e tudo mais. E eu comecei a me ligar, falei, pô, isso não sou eu, cara. Eu sou outra coisa. Quando você sai um pouquinho fora da caixinha, é uma parada muito complicada, né? Você começa a É. receber ataque de tudo quanto é lado, né? E falando sobre essa questão agora de sair fora da caixinha, pegando um gancho nisso, eu sei que você saiu fora de uma caixinha que você viveu muitos anos, né? A gente conversava bastante e tudo mais, todo o processo ali de saída. Eu lembro que na época eu não te dava muita razão, mas o tempo foi passando e hoje eu dou o braço a torcer e eu falo que eu te entendo. Eu sei o quanto é complicado, mas ainda tem uma esperança de mudança, né? E isso aí também é muito pessoal, né? Isso aí não tem problema. E como é que foi esse teu processo aí de sair da caixa, né? Para ser mais específico, como é que foi esse teu processo de sair da Igreja do Nazareno e pro Projeto Vida Nova? Então, a Igreja do Nazareno, eu sou muito grata a Deus pela Igreja do Nazareno, me ensinou muitas coisas. Eu tenho amigos lá, na segunda-feira, por exemplo, eu estava na Nazareno de Mesquita, no culto dos adolescentes, que eu amo adolescentes, O Adonase, né? com o Jair Gessé lá, meus amigos. Nazareno ela assim é uma parte da minha vida muito especial, mas que não comportou dentro do que eu queria em Deus. Perdão, me ligaram aqui. Deixa eu botar no avião rapidinho. Beleza. Eu ia perguntar se está tudo bem. Essa pergunta, né? Já entra logo uma ligação. Então, o que acontece? Não comportou dentro da minha fome por Jesus. É uma coisa muito individual, né, Rafael? Não tem como eu É, dizer que com todos vão ser assim. Eu nasci e cresci na Igreja do Nazareno, minha família toda era de lá. Mas com o meu processo de autoconhecimento, eu percebi que algumas coisas não combinavam com quem eu era. Então, e eu queria mais de Deus. Eu comecei a orar sobre isso. Deus, eu quero mais de você, eu preciso de mais. Eu buscava, eu buscava, eu buscava. E nessa época, eu estava indo em muitas igrejas porque eu estava indo ministrar, estava com banda, porque eu acreditava que era o momento de, de ir por aí e ministrar e levar aquilo que eu sempre tinha sido ensinada. Só que numa dessas saídas eu conheci uma igreja, que é a minha igreja, o Projeto da Nova de Nilópolis. Eu conheci o
projeto num sarau literário, um sarau assim que tratava de poesia, música, canto e coisas assim muito mais culturais do que espirituais, vamos dizer assim, né? Claro que a gente entende que para o homem espiritual tudo é sagrado, mas eu não criava expectativa. Poxa, eu vou nesse evento, vou lá cantar, estava mais preocupada em cantar bem, né? Porque as pessoas vão estar lá sentadas, não vai ser um ambiente de culto, vai ser outro ambiente. Eu fiquei mais preocupada em cantar bem. Quem me convidou foi a minha fono, na época, que hoje em dia é minha pastora, e eu estava preocupada mais com a minha performance, né? E quando o momento começou do evento, eu já senti uma diferença no Espírito Santo agindo de uma maneira diferente e eu comecei a perceber. Até que veio um ambiente de glória e um peso da glória de Deus que ficou difícil eu não me render. E aí eu falei, nossa, que lugar diferente. A partir desse dia, eu comecei a ir lá e frequentei os cultos da semana. Eu já fazia isso antes, né? Durante a semana, já tinha terminado a faculdade de Direito, então eu tinha a noite livre. O que eu fiz? Comecei a ir em outras igrejas e outros cultos. Só que, a partir do momento que eu conheci lá, eu comecei a ir só lá. E lá eu tive uma bagagem de palavra de Deus muito grande, de vida. Uma palavra muito profunda. E você via a sinceridade. Eu, assim, olhava para o meu pastor, parecia que realmente ele tinha vivido aquilo que ele estava falando. E ele falava umas coisas totalmente diferentes do que eu tinha ouvido na minha vida toda. E eu falava, meu Deus! Aí começou o meu espírito a querer mais e mais e mais, e aí eu Acabou indo. comecei, eu comecei a perceber que Deus estava me levando para lá. Eu precisei de, assim, mais ou menos 2 anos para tomar uma decisão firme, até porque é uma quebra de paradigma muito grande. A minha família, imagina, né? Minha família toda. Minha família é uma família que, de certa forma, é tradicional, é uma família que é antiga Distante. na Igreja do Nazareno, é uma família que tem uma história dentro da Igreja do Nazareno. Então, assim, eu ousei com o meu pioneirismo e dentro do que Deus tinha me falado, não foi assim, algo impetuoso ou algo rebelde ou algo passageiro, né? Eu tive uma palavra de Deus, eu tive confirmações de diversas pessoas e, além disso, eu me identifiquei com a minha igreja. Então, assim, eu desagradei muitos, eu, de certa forma, desapontei alguns, mas eu estou muito feliz com Deus, né? Eu estou muito alegre com tudo que eu tenho vivido. Não é um sonho, não é um conto de fadas, é uma igreja, é um lugar de treinamento, é um lugar que eu estou sendo aperfeiçoada, é um lugar que eu preciso crescer, amadurecer, porque é para isso que nós vivemos em comunidade, para o nosso caráter ser moldado. E eu tive que sair da caixa porque não teve jeito, sabe? Dentro do crescimento, do amadurecimento que Deus queria me dar, eu precisava renunciar. Principalmente essa coisa da rigidez de eu agradar a minha família, de querer cumprir escadinhas denominacionais. Isso é muito complicado. Isso, de certa forma, fascina, sim. As nossas idolatrias humanas, elas são supridas, às vezes, realmente por cargos, realmente por lugares, Verdade. realmente por posições. A gente não pode negar isso. E eu, assim, fiz igual Moisés. Ele era o filho da filha de Faraó. Ele renunciou tudo, foi para o deserto e eu fiz a mesma coisa. Eu não queria ser chamada de Rebeca Araújo, a sobrinha de não sei quem, a filha de não sei quem. Eu queria ser a Rebeca, filha de Deus, e por isso que eu saí. Esse passo que você deu, eu lembro que na época trouxe um choque, né?
nossa área aqui da denominação. Você também participava do distrito, né? Assim, pela minha memória, você era vice da JN Eu distrital. era vice da JNI. Deu aquela balançada. As pessoas que estavam trabalhando contigo na época me perguntavam, porque via que a gente andava muito junto no seminário, e falava, eu não quero saber disso não. Isso é problema dela com Deus. Quem sou eu para ficar metendo nesse negócio? Isso aí, não sou o cara fofoqueiro que vou ficar metendo no assunto dos outros. O pai dela, que é o nosso também, é outro nível, é outra coisa. Então, deixa eles dois lá. O meu assunto com ele é outro. Então, não quero meter no assunto de ninguém. E eu lembro que foi um choque bem forte, né? Teve a galera que ficou bem assim, pô, tá saindo daqui, tá indo para outro lugar. Até por um preconceito que eu confesso que eu tinha muito também. Sobre Eu essa também ideia tinha. do neopentecostalismo, né? Poxa, lá é uma igreja neopentecostal e tudo mais. Eu ficava, pô, igreja neopentecostal, Deus que me Não livre, presta, não sei o povo. quê. Não presta. Eu lembro de uma vez, cara, foi numa quarta-feira, até porque eu só fui lá, acho que 3 ou 4 quartas-feiras, uma coisa assim até hoje. E quando eu É fui verdade. na primeira vez, Você demorou aí, né, Rafael? eu fiquei, né, com um cagaço de ir de novo, porque fiquei com medo de trocar. Porque assim, eu vi na figura do pastor Sérgio, né, que até mais para frente começou a ser o meu psicólogo, um cara que realmente prega, né, não pregava, ele prega com muita verdade. Não necessariamente eu vou chegar e vou falar que eu concordo com tudo, ponto por ponto, e acabou. Porque Isso você me aí. conhece, senão não seria eu. Seria um personagem falar que eu concordo com tudo e tudo mais. Às vezes eu discordo de coisa que eu mesmo falo, então isso aí parece que é natural da minha É, a gente vida. vai mudando, né? E assim, e aquilo, naquela quarta-feira, eu senti assim, falei, calma aí, o negócio é diferente. Né? Eu tive uma oportunidade de ver um pouco fora da, do que eu estava acostumado. E por passar vários momentos de conflito, né, de questão de ministério, de ver algumas coisas que eu não concordava, não ter voz para falar e tudo mais. E eu ficava assim, pô, eu sou o dono da razão, eu que vou falar a verdade, eu que vou aquilo tudo, eu que vou não sei o quê. E eu lembro que o pastor Sérgio, naquela pregação, falou alguma coisa relacionada sobre humildade. Não lembro do texto, não lembro da hora exata, eu só lembro que ele falou o seguinte, que a gente, para ser humilde, a gente tem que se colocar por último. Porque a Bíblia vai dizer que o maior é o menor e servo de todos os irmãos. Não, que serve. E naquele momento eu fiquei agitado, queria pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e meter o pé para casa. Eu pensei, falei, quem é esse cara para falar que eu tenho que ser humilde? Eu sou humilde. Aquele senso falso de humildade, né? Não, eu já sou um cara humilde. Então, ele está falando que eu tenho que ser humilde. Olha a humildade ficando para longe. Né? Eu sou um cara que é bonzão pra caramba, eu faço bem, eu não passo a perna em ninguém e tudo mais. E a gente vai vendo que, na verdade, esse sentimento, essa ideia, pelo menos eu comecei a compreender dessa forma, que isso, na verdade, eu carregava dentro do meu coração um Jesus que eu criei. Um Jesus que era Jesus Cristo Rafael, porque era um Jesus Uhum. segundo as minhas conveniências, segundo as minhas concepções, e não Jesus das Escrituras. E eu ficava assim, falei, calma aí, será que eu aprendi a ser dessa forma? Isso também é uma coisa muito complicada. Eu acho que a gente vê em muitos lugares por aí, o Jesus que é pregado é um Jesus que não é um Jesus bíblico. É um Jesus que hoje vai te dar uma vitória. E se ele não for dar, a pessoa fica frustrada. E tem uns que falam que esse é o Jesus que te torna um super-homem. Só que ninguém aqui é super-herói, cara. A gente sofre, a gente peca, a gente vai errar. E é uma parada que eu lembro, que você falava isso muito comigo, e eu acredito que você saiba disso. Né? Quando eu virava as costas, eu ficava, essa garota tá ficando maluca. Eu preocupadão com ela. Esse negócio é, tem que jogar o ego na cruz. Eu ficava, jogar o ego na cruz. Aí eu imaginava uma É. bola, escrito ego, e eu tacando na cruz. Assim, um exemplo bem idiota para poder explicar o que passava na minha cabeça.
Só que eu fiquei assim, jogar o ego na cruz. O que é jogar o ego na cruz? Eu falei, caramba, eu não sei, eu tenho que aprender. O que é jogar o ego na cruz? Eu não sei, eu tenho que aprender. E até hoje eu venho aprendendo o que é isso. Vou confessar que eu não cheguei ainda à ideia completa do que é esse tal ego na cruz. Porque isso não me atrapalha Não. muito. Entendeu? Me atrapalha nos meus relacionamentos no geral. Seja no namoro, com a questão de segurança, com a questão de ciúme. E não deixar as coisas que eu já passei para trás e viver o novo. Entendeu? Eu confesso que ainda sou uma pessoa que ainda é um pouco presa ao que eu fui. E esqueço que eu tenho que ser completamente ligado ao que eu passei a ser em Cristo. Acho que é aí que é a diferença. E eu, assim, esse fato de você ter dado esse passo, quebrando paradigma na família, né? Muito tradicional, né? A família Araújo, Sobral, dentro da igreja do Nazareno aqui do nosso distrito, pô, um dinossauro dentro da denominação, galera antiga pra caramba demais, com um nome lá em cima, aí a menina lá, não saiu, pô, a Rebeca Araújo saiu, eu não teria essa coragem que ela tem, não, cara. Ainda bem que minha família não é tradicional dentro de denominação nenhuma, que aí a hora que eu quiser meter o pé, eu saio daqui e vou para ali andar no corpo sem estresse nenhum. Mas foi uma atitude, né, que eu admirei e muito assim a questão da coragem. Eu sei que não foi algo que veio somente de você. Foi algo que veio mais de Deus de estar te direcionando do que Sim. a sua vontade, né? Propriamente. Pastor Fábio, nosso professor do seminário, né? Pastor Fábio Alves, ele falava muito essa questão com a gente, né? De andar no corpo. Não é um sair da igreja, você está andando no corpo. Você saiu de um lugar e foi para o outro. Você mudou só da denominação, mas continua ainda na igreja de Jesus Cristo, né? No sacerdócio universal de todos os santos. Então é uma parada que até para quem está assistindo também agora, cara, se você tem uma direção de Deus, e Deus já falou bem claro contigo, você precisa andar no corpo, não tenha vergonha, né? Conversa com o seu pastor, com a sua liderança, explica a situação, entendeu? Eu acho que a grande dificuldade de muitas pessoas ter esse diálogo aberto é que existem muitos pastores que são muito ciumentos. Com certeza, as E, pessoas não e, querem perder, né? e ver essa questão da pessoa sair de um lugar para o outro como, agora eu estou magoado porque não gosta de mim. Não, às vezes não é isso, cara. Às vezes é somente uma direção de Deus para poder sair de um lugar e ir para um outro, mas continuar na igreja. Né? As pessoas têm muito esse medo de sair daqui e vai para outro lugar, ela vai se desviar, porque aqui é o melhor, lá não é. Então, é muito complicado. Né? O meio cristão é difícil pra caramba. As pessoas acham que são donas das outras, né? Verdade. Nós, nós só contribuímos para o crescimento das pessoas, as pessoas não são nossas, até porque o amor não é o apego. O amor não é você ser dono de ninguém. Uhum. O amor é como ter um sabonete na mão. Se você tiver com a mão aberta, o sabonete vai estar na tua mão. Se você for fechar, ele vai escorregar. Né? O amor é liberdade. Então, Gostei, gostei. o amor é liberdade. Isso é em tudo, né? Não só em relação de pastor e ovelha, mas em todas as relações. Porque a gente às vezes confunde amor com controle. Acho Verdade. que a questão é muito essa. Eu tô tomando um tapa na cara agora que você está falando aí, mas essa É parte eu vou porque o cortar para a Espírito Gabi Santo não que ver, era entendeu? que para nos controlar não está nos falando, ele é educado, ele, ó, ceia comigo, eu estou batendo na porta, ele é educado, respeita o nosso momento, o nosso tempo. Às vezes a gente não quer respeitar o tempo do outro, mas Aí, por quê? Por causa da nosso vazio, nossa fome emocional, né? Tem mais a ver com a gente do que com o outro. é verdade, caraca, apanhei muito agora. Dá vontade de chorar. E não é mentira, não, é real mesmo pra caramba. Então, Rafael, eu tenho estudado muito psicologia, Ó, dentro da minha tá cheio de necessidade de técnicas já autoconhecimento. falando comigo. Não cheio de técnica, né? Eu fiz terapia um tempo, né? Até para me ajudar no meu processo de autoconhecimento e a conseguir romper com algumas dificuldades que eu estava tendo.
Você também, né, fez. E eu me indico para todo mundo, porque, nossa, como tem pessoas que não se conhecem, né? Isso é essencial. Verdade. A partir do momento que nós resolvemos os nossos problemas, ele se torna a nossa principal ferramenta de trabalho, né? Deus, ele não faz nada errado. Se as feridas na alma que nós temos aconteceram pela nossa história, não foi porque Deus é mau. Deus tem falado isso muito para mim nesse tempo, né? Da bondade dele, assim como ele fez Adão e Eva e disse que estava muito bom. Hoje, através do segundo Adão Jesus, ele vai trabalhando o nosso caráter através do processo e vai dizendo que tá bom também. Ele vai vendo que a bondade dele está aparecendo no nosso caráter, que nós estamos sendo transformados, estamos mudando, mesmo com toda a dor, com todo o processo, com todas as situações, os meios de graça, né? E ele vai nos moldando e vai vendo que está ficando bom. E ele gosta do nosso processo, ele ama o nosso processo, porque nós estamos realmente sendo feitos novamente à imagem dele. Então, eu tenho buscado muitas vezes na psicologia, na psicanálise, algumas respostas para minhas perguntas. E essas ferramentas têm me ajudado bastante. E tem sido, assim, algo que tem me ajudado também a me relacionar com as pessoas, né? Às vezes as pessoas também não sabem seu temperamento, não conhecem o temperamento do outro, e quer que o outro seja como você. Isso acontece muito na igreja. Isso Prazer, ajuda muito. Rafael, você está me descrevendo. Porque assim, no nosso aconselhamento, eu trabalhei com adolescentes, né? E eu auxilio a liderança dos jovens. Então, você lidar com o jovem e com o adolescente, você não pode querer moldar eles a sua imagem e semelhança. Você não é Deus. Então, você tem que entender o jeito dele, a história dele, né? E isso ajuda Verdade, muito. Isso ajuda muito a gente cuidar das pessoas. verdade. Cara, e assim, isso que agora, dentro disso que você falou, sobre essa sua experiência de trabalhar com os adolescentes, com a juventude e tudo mais. Eu já sou líder de departamento de jovens na minha igreja já tem alguns anos. Eu falo para algumas pessoas que já está na hora de eu sair, que eu já estou há bastante tempo. Eu acho que precisa renovar e, verdade seja dita, não é o meu lugar. Comecei a tomar essa coragem porque eu entendi. Aquilo ali não é para mim. Eu caí como uma necessidade que acabou ficando por ninguém querer assumir de certa forma, né? Falando da realidade da onde eu estou. E só que eu sempre tive medo de expor essa situação. Eu ficava pensando muito, eu falei, pô, como é que eu vou falar para as pessoas que eu estou no lugar errado? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu não é para eu estar mais aqui, é eu para ir para outro lugar, não de uma igreja para outra, mas dentro ali das áreas de atuações dentro da igreja. E eu tentava a oportunidade, tentava a brecha, tentava e tudo mais, e não conseguia nada. Eu falei, quer saber? Vou dar uma de bravo e vou começar a falar mesmo, e pronto, e acabou. E isso ficou bem claro no meu entendimento, a partir do momento que eu li, sei lá, cara, acho que pela milésima vez, o texto lá em João 1, a partir do verso 29, é quando perguntam para João Batista, quem é você? E eu lembro que eu já preguei nesse sermão na igreja onde eu congrego 4 ou 5 vezes nesses anos todos. E toda vez era uma coisa diferente. Só que, assim, era um sermão que eu pregava, a galera, alguns recebiam como algo de Deus, mas eu não recebia como algo de Deus. Então, fazia um negócio meio que, podemos dizer assim, profissional. Estou ali para cumprir aquela oportunidade ali, acabou em transformação na minha vida, nada. Automático. E eu tive a ideia, quando eu voltei a um hábito que eu tinha assim que eu me converti, eu brincava muito com as pessoas. Ah, você já pregou uma vez na igreja? Não. Mas e em outro lugar? Já. Mais de 80 vezes. Aonde? No banheiro da minha casa, de frente para o espelho, pregando para mim mesmo. De montar o sermão com introdução, primeiro ponto 2, subtópico. E um dia eu falei, pô, vou voltar a esse negócio, eu preciso voltar aonde eu comecei.
para poder entender o que eu deixei para trás. Eu vi uma necessidade muito grande nessa situação. E eu lembro que, numa situação dessa, eu li o mesmo texto e quando eu li a pergunta, né, que fazem para João Batista, quem você é ou quem diz que tu és? Eu travei e comecei a chorar. Só que não foi um choro de 10 minutos. Quando eu fui ver, era logo depois do almoço que eu fui parar para fazer isso. Quando eu saí, já estava de noite, já era mais de 9 horas. Provavelmente eu passei o período da tarde inteiro só chorando e entendendo que Deus estava falando comigo. E eu falei assim, não, eu estou no lugar errado. Eu tenho que sair daqui. Eu não estou no meu quadrado, né? Aquela coisa de cada um no seu quadrado, isso funciona para a igreja também. Você imagina, o apóstolo Paulo era um grande missionário. As pessoas elas entendem errado que o apóstolo Paulo era um pastor de igreja. Seja um pastor como Paulo. Ele era um implantador. Né? Exatamente. Assim, como Paulo... Eu ficava pensando, né? Como é que Paulo era pastor se ele saía de um lugar, plantava uma igreja e ia para outro, plantava outra igreja? O pastor era Tiago, que era pastor da igreja de Jerusalém, né? Que ficou lá na história da igreja, logo nos primeiros séculos, Policarpo de Esmirna, né? Discípulo direto do apóstolo João, era um pastor de igreja. Então, assim, é, é muito complicada essa ideia que as pessoas querem que você seja, né? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você, Rebeca Araújo, porque canta na igreja, você tem que ser uma cantora e pastora. Assim, aí fica aquela coisa, será que é isso que Deus quer para a gente? Ou aquilo que as pessoas querem na nossa vida? Porque eu acho interessante, é bonito. As pessoas acham que é bonita essa situação. Não, você ser um pastor, pô, é bonitão. Você tá lá e vestido da forma que eu detesto, tem um terno, uma gravata, me sinto pinguim, todo apertadinho, andando aqui assim, estranho pra caramba. Mas eu fico assim, poxa, eu acho que não é isso, entendeu? Já de muita gente falando, você vai ser pastor também. E eu fico, será que eu vou ser? Mas e se for? Será que eu preciso ser desse jeito? Entendeu? Será que eu não posso ser, sei lá, eu acredito muito que a nossa geração ela vai vir mais leve. Isso eu tenho uma esperança, né? De que a nossa geração ela vai vir mais leve, mas sem ir para o outro extremo. Se a gente for pegar uma geração antiga, a galera era muito travadona. A nossa precisa ir para o equilíbrio, né? Não ir também para o outro lado e achar, vamos viver o evangelho aí bem solto e esquecendo um monte de coisa, não falar de pecado, não falar disso, não falar aquilo. E acho que é bem complicado. Eu acho que a nossa geração ela tem muito potencial, mas se ela assumir as dores do processo e até o fim, ser usada. E se tiver a identidade definida, que vai ser durante esse processo que Deus vai definir. É porque essa coisa de se movimentar por necessidade não é coisa de filho. O filho se movimenta pela voz do pai. Eu realmente me vi muitas vezes suprindo necessidades da igreja e fazendo coisas que não era para fazer porque eu estava querendo agradar, porque eu estava querendo ajudar. E o reino de Deus não é isso, né? Deus nos chama com uma certeza daquilo que nós já somos e daquilo que nós seremos. Então, assim, não é por necessidade. Essa coisa de necessidade é religiosidade, porque eu preciso estar em contato com ele para ele me dizer o que eu preciso fazer, cada passo. Se eu não tenho contato com ele, que é meu dono, que é meu criador, a pessoa que criou o meu propósito e que me criou, eu não sei realmente para onde eu vou. Então, eu vou de acordo com os caminhos do meu coração e com o que as pessoas me impõem. E aí eu não faço a vontade dele, né? Claro que sim, a gente crê na soberania, sim, mas eu acredito Calvinista. que... Oi? Não, Calvinista. não sou calvinista no total, eu tenho um mesclado. Você me conhece, sabe que eu tenho uma visão bem mesclada dessa situação, não me defino, não me defino nem total arminiana Rótulos não me definem. e nem total calvinista, até porque eu sou bem pentecostal, gosto do fogo. Então, se fosse por isso, eu não seria nada disso. Então, vamos sair dessa discussão, é que uma se existe mistura. isso daí. É uma mistura. Eu sou uma mistura, sabe por quê?
Porque conhecendo quem eu sou, não vou me deixar limitar por um rótulo de calvinista, sendo que eu sei que eu não sou calvinista no total. É igual Eu creio em algumas partes do calvinismo. a criação das meninas superpoderosas, né? Calvinismo, arminiano, pentecostal e tudo que há do reino. Exatamente, exatamente. E eu não gosto de ser um negócio de ficar rodando no poder. Eu acho que, né, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, eu sou pentecostal, mas tenho também meus limites e não dá para me definir como nada. Eu sou filha de Deus. Quando eu comecei a estudar, né, para um projeto do distrito chamado Estranhamente Aquecido, que é falando sobre a vida de John Wesley, esse projeto começou a me impactar muito, porque, pô, mal comparando, claro, longe de mim me comparar ao que John Wesley foi, porque não tem como, né? John Wesley, eu bem pequenininho. Alguns questionamentos que ele tinha, né, em vida são questionamentos que eu já tive e outros que eu ainda tenho. E ele era um cara que não era muito definido. Só na parte da questão da soteriologia, né, da doutrina da salvação, que ele era bem definido sobre a questão de concordar mais com Armínio do que com João Calvino. Porém, ele concordava, lia de tudo. O cara era um cabeçudo, brabo demais em termos de leitura. E eu comecei a pegar algumas coisas e fazer uma reflexão de todas as vezes que eu briguei com irmãos que falava que era arminiano e eu levantava a bandeira do calvinismo. No vídeo passado com o pastor Luciano eu falei, eu me achei o calvinista só porque eu li as Institutas de Calvino uma vez. Tipo, burro pra caramba, entendeu? Não entendeu nada. Então, assim, é uma questão que você falou uma coisa que hoje eu concordo muito sobre a questão do rotular. Né? Eu estou numa igreja de confissão armínio-wesleyana, concordo com muita coisa daquilo que a doutrina, né, a teologia da denominação que eu estou, eles falam, porém, eu não descarto as outras, entendeu? Eu entendo a ideia do pentecostal, tem coisa que é muito boa de tirar, eu entendo a ideia do calvinista, né? Acho muita coisa boa. Pô, é que não dá para ver os livros, mas a maioria dos livros que eu tenho aqui são de confissão calvinista. Poucos são de confissão arminiana. Então, assim, só porque seus livros são de maioria calvinista, você se acha um calvinista? Já me achei muito. Muitos amigos brigavam comigo, pararam de falar comigo, eu fiquei assim, falei, pô, até onde que isso vale a pena? Até onde que isso é a verdade? Será que dentro do reino essa divisão é para existir? Porque ambos não pregam nada demais, podemos dizer assim, em termos de heresia. Entendeu? Uma coisa é a pessoa que prega e fala que Jesus Cristo não é Deus. Pô. Uma coisa completamente diferente. Outra coisa é uma pessoa falar que o que está na Bíblia precisa ser atualizado, precisa ser mudado. Então a Bíblia ela precisa se moldar aos problemas que nós temos hoje. Questão de racismo, questão de homossexualismo. Então a Bíblia ela precisa mudar, porque a Bíblia dá respaldo para isso. Né? Igual um pastor batista aí teve a infelicidade de falar há um tempo atrás que a Bíblia ela precisa ser mudada, que ela precisa ser atualizada. Eu vi muito cristão batendo palma e falando não, é verdade. É porque nós precisamos amar e tudo mais. Só que, assim, é doido pra caramba. Porque eu entendo, porque de muitos anos a igreja ela deu uma resposta muito agressiva a essas questões. O homossexual precisa morrer, né? A ideia, né? Não chega perto de mim, não encosta. Sendo que a gente aprendeu e entendeu, acho que com equilíbrio, que não é assim. A gente não concorda com aquilo que as pessoas estão fazendo. Porém, a Bíblia que diz que não é para a gente concordar, diz para a gente amar o próximo. Então, a gente precisa dar uma resposta assim, em amor para essas pessoas. Né? Mas não o amor dos pais desse tempo. O amor mimado. O amor que o filho se joga no chão porque quer um celular e vai lá e dá um iPhone. Que ele Um está com fome. paternalismo, né? Então, você tem que ser uma ideia de amor mais bíblica. Do pai que, olha, você está errado, né? O Deus que nós servimos, ele é assim. Eu costumo dizer que quem me confronta mais
Não é a pequenininha que está do meu lado que fala pra caramba no meu ouvido quando eu faço besteira. Mas é a Bíblia. Porque quando numa discussão no relacionamento, às vezes você vai estar certo. Mas numa discussão com a Bíblia, você sempre estará errado. E isso é algo que eu fico, caramba, até brinco com alguns amigos, né? Pô, eu tava com a dificuldade numa situação, caí na besteira de orar, caí na besteira de ler a Bíblia. E Deus falou comigo que não era para fazer aquilo que eu queria. Só que é uma demonstração de amor, né, cara? O Pai que nos fez, o Pai que verdadeiramente nos ama, ele está ali o tempo todo. É só a gente pegar a Bíblia e ter o acesso, só a gente orar. É, aquela ideia, tipo, a oração nada mais é do que a gente está fazendo aqui. Conversando. A gente já tá conversando aqui há 48 minutos, 49 agora. E, pô, e com Deus? A galera fica achando que a oração, né, é aquela coisa muito mecânica, né? Senhor, vosso Deus e vosso Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É 40 minutos só falando os atributos de Deus que alguns a pessoa mesmo nem entende, para no final seja feita a sua vontade. E às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está falando. Ela está falando que Deus é majestoso, poderoso, surpreendente, não sabe nem o que está falando, E isso né? é muita doideira, é um negócio muito complicado. Mas eu queria rapidinho agora dar um pulo em um outro assunto, porque senão a gente vai entrando, e daqui a pouco, se bobear, a plataforma aqui derruba o vídeo, né? Mas um assunto que a gente sempre conversou e eu sempre achei interessante, e eu continuo acreditando depois de anos, que a nossa geração vai experimentar. É o tão sonhado e tão pedido avivamento. Entendeu? Queria saber de você, né? Claro, eu já sei, mas para ficar registrado para a galera que for ver o vídeo também, ter essa ideia, né? Do que você acha sobre isso. O que é um avivamento verdadeiro para você? Quando eu escuto esse assunto, eu já fico já emocionada. É um desejo do meu coração experimentar alguma coisa bem parecida. Eu não vou te dizer que eu vou experimentar esse avivamento, mas se eu puder contribuir para dar uma plataforma para os meus filhos espirituais e para aqueles que estiverem perto de mim absorverem a vida de Deus na minha vida, eu vou me esforçar para isso. Eu, assim, tudo que eu faço até hoje é para que essa palavra seja real na nossa geração, porque eu acho que os avivamentos eles começam primeiro em pessoas e de preferência em uma só. Às vezes o É, fervor de um vai mudar o ambiente de um lugar, né? A gente viu isso o tempo todo. Eu não sei se Deus vai repetir esse padrão, ele que governa, ele que faz da forma que ele quer. Mas a gente vê que o Brasil ele está ficando pronto para receber, né? Eu vejo essa questão política, essa questão da pandemia, de como foi, já um indício disso, né? uhum, Geralmente piora para ficar bom. exatamente. E a gente vê que está ficando bem ruim a situação do nosso país em alguns aspectos. Só tende a Você piorar, né? vê, só tende a piorar. E a gente vê como está ficando mais difícil, né? Cada dia mais. Daqui a pouco. Estão dizendo aí que as vacinas vão chegar e as pessoas que não tomarem a vacina não vão entrar nos lugares. A gente já está vendo aí a questão do homossexualismo, né? Já entrando em algumas plataformas, por exemplo, eu sou advogada, entro no TJ, já tem lá nome social, para eu colocar o nome social do meu cliente. É claro que, assim, né, a gente vai resistindo como pode, mas a gente vê que a coisa está ficando difícil. E é um cenário, assim, perfeito para um avivamento. Eu não consigo, acho que não posso trabalhar nessas situações. Ele pode, sim. E, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem e são chamados segundo o seu propósito. E eu creio que, sim, os verdadeiros, eles vão se aproveitar desse tempo diferenciado em que a internet está tomando conta de tudo, em que a gente vê a política sendo usada mais contra o povo e contra a palavra de Deus do que qualquer outra coisa.
Então, Verdade. assim, os verdadeiros vão se levantar, aqueles que realmente querem Jesus vão se destacar. É muito diferente do que está acontecendo hoje, né? As pessoas hoje medem influência como se as curtidas, os compartilhamentos, a quantidade de seguidores fosse chancelar um caráter e alguém que realmente é de Deus. É totalmente contrário disso. Até isso, Uhum. né, o avanço do gospel, o avanço da comercialização ministerial, o avanço assim, dessa influência gospel que é muito vazia, né? As pessoas falam de assuntos, as pessoas falam de coisas que elas não vivem, mas elas Uhum. conseguem atrair pessoas. Tem inclusive uma pessoa assim que fala totalmente contra a Bíblia e tem milhares e milhões de seguidores no Instagram e fala coisas assim absurdas. Eu não vou falar o nome dele assim, antiético, né? Até porque eu não tô querendo fazer revolta de ninguém contra ninguém, né? Não tô aqui para isso. Deus sabe. Mas assim, a gente vai vendo essas coisas, né? Pecados dentro da igreja. O pastor Anderson Silva, ele está sempre denunciando pecados de pastores, né? Uhum. E você começa a acompanhar assim, porque assim, às vezes a gente fica numa bolha que não tem acesso ao que realmente está acontecendo no Brasil. E aí algumas Verdade. pessoas divulgam isso, a gente vê, nossa, é um avivamento que está chegando. Eu tenho muita expectativa, eu acho que vai ser muito mais do que músicas, vai ser muito mais do que emoções em exagero, vai Uhum. ser algo muito diferente e muito especial. E eu sonho em viver alguma coisa bem parecida. E se eu puder contribuir com isso, amém. Estou aqui, Senhor. Amém. É um negócio que eu tenho muita expectativa ainda de que a gente pode participar. É o que você falou. Eu, se eu deixar um legado para a galera que vai vir depois, para isso acontecer, já contribuir com o meu papel. Entendeu? Acho que cada um vai ter um papel específico dentro dessa situação. E, e realmente, para a situação dar aquela melhorada, ela precisa piorar. Mas só que é uma piora muito grande. A gente vê as notícias e vê que o negócio tá indo para lado diferente e é esquisito, né? Pô, pessoas que a gente, de certa forma, confiava muito, hoje estão fazendo coisas que, cara, não era para fazer, mas por que estão fazendo, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe muito bem quem é que vai entrar nos cargos públicos. A Bíblia mesmo vai falar que alguns reis eles são para refrigério do povo e outros reis são para condenação do próprio povo. Então, assim, cara, a gente tem que deixar na mão dele, entregar realmente nas mãos de Deus. A gente, como eu disse no começo do vídeo, a gente vive nesses dias com um certo risco de daqui a pouco parar tudo de novo, devido a essa questão de pandemia. Né? Eu tenho minha opinião sobre isso, que, querendo ou não, é uma coisa de gente muito inteligente, arquitetada pra caramba, porque a eleição teve, e daqui a pouco foi igual no começo, carnaval, lembra? Teve o carnaval, já sabia que o problema estava ali, acabou o carnaval, bum. Chegou a eleição, abriu de novo, nego para tudo quanto é lado. Quem votou agora, pô, um salseiro do caramba, nego sem máscara e falando na tua cara, toma aqui um voto, R$ 50 para tu vender teu voto. Ocasiona assim descarada. Aqui em Nilópolis, né? A gente mora aqui em Nilópolis, eu vi vários amigos querendo comprar voto e os candidatos sendo coniventes com isso. Pior, alguns candidatos foram eleitos, só para a gente ter uma noção do nível moral que é ridículo que a gente está vivendo no nosso tempo, no campo político. Eu acho que agora está mais em evidência por conta da internet. E daqui a pouco os caras vão querer começar a fechar tudo, mas, pô, se aproveitado para caramba. Então é um negócio que, cara, É bem hipócrita. a gente precisa ter que confiar somente em Deus. Não é confiar, né? A Bíblia, o Salmo vai dizer, né, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, a igreja, nós precisamos fazer menção ao nome do Senhor. Ele é o nosso grande general, ele é o cara que resolve tudo, ele é o cara que transforma. E Amém. a gente tem que deixar na mão dele que se não for ele,
a gente está ferrado, perdido pra caramba, não tem jeito. Tudo começa e termina nele. Alfa e ômega. Graças a ele. Bequinha, a gente já está aí com 58 minutos. Você queria entrar mais em algum assunto? A gente não tem Então, tempo, não. eu acho que eu só queria falar sobre o chamado principal da igreja. Assim, Porque, assim, tudo isso que nós estamos conversando é só parte de Jesus. E como é que isso vai se dar, né? A partir do nosso conhecimento que nós tivermos dele. Isso vai acontecer se nós lermos a palavra, nós orarmos. É numa era de tanta informação, de tanta agitação, ansiedade. A gente vê, né, tantos jovens com ansiedade, depressão, problemas de orfandade, né? Eu estudei bastante sobre a ansiedade, sobre os efeitos da ansiedade, muito da ansiedade também, pela orfandade que o Brasil enfrenta, em que a estrutura familiar não é boa e as pessoas carregam a falta do pai protetor, do pai provedor, do pai que realmente dá limite, direção, destino. E a gente precisa também ser pais de uma geração, né? A gente precisa fazer discípulos, assim como Jesus fez. Jesus preferiu andar com 12, porque não dá para discipular uma multidão, mas a gente pode influenciar 1 milhão de pessoas, mas realmente transmitir vida para poucos. Então, a gente tem que dar a nossa vida por isso. Deus não nos chamou para fazer panelinha na igreja, Deus não nos chamou para gravar CD, nem escrever livro. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque às vezes a gente é cobrado por uma materialização de ministério para dar resposta a alguém, para sim. ser considerado relevante. E não foi isso que Jesus ensinou, né? A Bíblia foi escrita muitos anos depois, e quem levou a coisa a sério foram os discípulos, aqueles que andaram, comeram à mesa com Jesus. Então é importante a gente pensar que o nosso maior investimento tem que ser em pessoas. Eu estou aqui conversando com você, você com certeza está aprendendo, e eu com certeza nessa tarde aprendi. Então, esse tem que ser a visão da igreja, esse tem que ser a maneira como a igreja tem que se portar, né? Porque a igreja, às vezes, faz eventos, a igreja repete o que o outro está fazendo e não se interessa em realmente partilhar o pão, em examinar a si mesmo. O examine-se a si mesmo vem antes de partilhar a palavra na mesa da comunhão, né? É exatamente isso que nós precisamos entender. E eu conheço Jesus no meu secreto, no meu quarto, e aí eu levo para as pessoas, seja pela internet, seja numa conversa casual, seja no compartilhar de um alimento, né? Então a gente tem que entender que o evangelho é simples e nós precisamos usar todas as maneiras que Deus nos der para propagar quem Ele é na nossa vida e quem Ele é independente de nós. Amém. Isso é muito importante. Amém, Rafa. Obrigada por essa oportunidade, tá bom? Eu, Rafael, confesso Jesus Cristo como meu suficiente Salvador. Palhaço! Brincadeira. Cara, muito obrigado aí por aceitar o convite. Valeu, o bate-papo foi fantástico. Né? Com todo convidado, se a gente continuar conversando, né, vai passar de 2 horas, já passa de 1 hora aqui agora de conversa. E fico muito feliz com a sua participação. Com certeza vai agregar e muito, 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 muito a questão desse canal. Como eu disse no começo, o objetivo é propagar o evangelho. É mostrar para as pessoas que ser cristão é uma coisa muito leve. A gente fica conversando 1 hora sobre Deus, sobre a igreja. E o tempo passa muito rápido. Quando a gente conversa de coisa boa, o tempo voa, né? Essa é a realidade. E para a galera que tem aquele receio de conversar com outras pessoas na igreja, de conversar com jovens na igreja, de ter uma conversa mais aberta com seus pastores,
um dos objetivos desse canal é quebrar essa barreira da galera entender que tem aquele que tem uma responsabilidade até um pouco maior do que a gente, em termos de ministério, podemos dizer assim, porém eles são iguais. Quando Deus olha para a terra e vê a igreja, ele não vê nem a igreja A nem a igreja B. Ele vê a igreja dele, ele não vê um pastor, ele não vê um evangelista, não vê um teólogo, ele vê a sua igreja. Então, eu acredito que se a gente entender a forma que ele olha para nós, eu acho que muita coisa vai melhorar e eu acredito que quando chegar o avivamento, a gente vai estar preparado para encarar as questões difíceis e, como diz aquele corinho, aquele louvor, passando pela prova, dando glória a Deus. Eu Valeu? agradeço a oportunidade, tá, Rafa? Tudo que recebi nesses últimos anos é fruto do meu discipulado com o pastor Sérgio e Dani. Aproveito para mandar um beijo para eles. Minha igreja Cara de Leão, onde eu tenho servido, aprendido, sendo treinada, sofrendo, ralando. E é isso. Para isso que a gente existe, para a glória de Deus. Morrendo a cada dia, mas encontrando vida em Deus. Tá, beleza. Aproveitando que você falou o nome de duas pessoas agora, eu já queria deixar aqui um convite do pastor Sérgio, uma pessoa que é muito importante na minha vida. O senhor está convidado a participar dessa loucura que é o Papiando a Palavra, um negócio muito doido. É uma conversa bem descontraída, nada mais do que conversar com um amigo e falar do reino. Claro, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, não está para falar mal dos outros, somente para chegar a conversar das coisas de Deus e deixar Deus guiar, como guiou essa conversa e como irá guiar todos os outros. Valeu? Valeu! Tomara que ele aceite. Vai, aí tu compartilha com ele lá depois dessa parada aí. Vou fazer o corte só nesse trecho aqui para tu mandar para ele. Uhul! Então, galera, muito obrigado aí você que ficou até o final, que assistiu a gente, né? Comenta aí, curte, compartilha com a galera. No, na descrição do vídeo vão estar alguns links aí para você clicar. Tem um apoia-se do canal também. Depois você dá uma clicada lá, vê tudo direitinho. Aí você vai pensar, nossa, o cara tá aqui, já tá pedindo dinheiro, que não sei o quê. Não estou pedindo dinheiro para nada. Não quero dinheiro de ninguém para pagar minhas contas. Somente para manter esse negócio e melhorar a qualidade de transmissão, qualidade de áudio, porque isso demanda um certo gasto, porque isso aí não tem como fugir. A gente vive na Terra e as coisas da Terra se compram com dinheiro, não tem como fugir. Deus criou o céu e a terra. Então, clica lá, dá uma olhada, se você achar interessante, participa. Se não achar interessante participar, só ore e a gente vai seguir em frente. Valeu, Bequinha, muito obrigado. Fica na paz de todos vocês e não esqueça, vamos pregar o evangelho, vamos com tudo. Tamo junto.